povo gosta de fazer categoria de coisa, né? Só ver o que a gente tá fazendo com temperamentos, né? Você é sanguíneo, você é colérico, você é melancólico, agora na minha listinha. Quer ver outro exemplo também? Linguagens do amor. O meu é presente, o meu é tempo de qualidade. A gente gosta de colocar as coisas em categorias. Então imagina só se a gente conseguisse ter uma categoria para santidade, saber em que nível de santidade a gente tá, ou até saber em que nível de santidade os santos chegaram. Ia ser bem massa, né? Pois um monge da Ordem de Cister teve a mesma ideia e resolveu criar 9 categorias de santidade pra gente saber onde é que a gente tá e aonde a gente tem que chegar. Então bora ver isso hoje, só que só depois da vinheta. Jean-Baptiste Chautard foi um monge da Ordem de Cister e que ele colocou essa categorização nesse livro maravilhoso chamado A Alma de Todo Apostolado. Esse foi o livro que eu usei no meu retiro pessoal em março desse ano e foi maravilhoso. Então eu indico muito que você leia esse livro. Se você não tem ele, a gente tem ele na nossa livraria, livrariasantacarona.com.br, mas se você achar ele em outro lugar, tá beleza. Eu tô falando não é nem tanto pelo jabá não, é mais pra você ler o livro mesmo. Mas se você não tiver, não se esquece, na nossa livraria tem ele. Bom, eu podia já entrar falando nas categorias, mas antes eu preciso fazer um disclaimer. Eu não entendi o que ele falou. Porque eu sei que tem muita gente que sofre de escrúpulos. Então, para ajudar essas pessoas, eu tenho esse disclaimer antes do vídeo, que é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui é um método, não é algo sacramentado pela igreja, dogmático e... Não, é um método. É uma forma que um padre descobriu de tentar categorizar a santidade das pessoas que ele acompanhava em direção espiritual. Só isso. Outros padres podem usar outros métodos. Então, não julgue a sua vida com base no que você vai estar nesse vídeo, como se tudo o que você está vivendo fosse resumido a isso, tá joia? Então, muita cautela, vai de boa, esse vídeo vai te ajudar, ele é um auxílio, não o vídeo da sua vida. As categorias que eu vou citar também não são absolutas. Eu sou Stephanie. Você pode oscilar entre elas. Pode ser que segunda-feira você esteja num nível, na segunda-feira que vem você esteja em outro, e depois você volta pro que você estava, depois você avança. E a vida na santidade é assim. Nós não somos certinhos que nem um computador. A gente vai, volta, cresce, pá. Então relaxa e vai com calma. E nunca cometa o erro de substituir uma direção espiritual com um sacerdote por um vídeo do Santa Carona. Eu espero do fundo do meu coração. Porque métodos, eles são amplos, são gerais. Já o seu diretor espiritual conhece você com as suas limitações nas suas circunstâncias e vai saber certinho como te orientar, tá joia? Então não substitua a direção espiritual por um vídeo. Sacou aqui? Ficou claro? E por último, grava uma coisa na sua cabeça. Santidade tem muito mais a ver com amor a Deus do que sobre a fuga do pecado. A santidade é as duas coisas, só que elas diz muito mais sobre como você ama a Deus do que como você foge do pecado. O que isso quer dizer? Significa que quanto mais você ama a Deus, mais você foge do pecado. Naturalmente os pecados vão sumindo. Significa que o seu foco tem que estar no amor ao Senhor e não a fuga do pecado. Entendeu a lógica da coisa? Porque santidade é basicamente duas coisas: 20% de esforço e 80% de oração. E não é à toa que essas categorias que eu vou passar aqui hoje, que dizem tanto sobre santidade, estão nesse livro, A Alma de Todo Apostolado, que é um livro que fala sobre oração. Então lembra daquela passagem de João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, não importa o quanto você se esforce para fugir do pecado, se você não estiver próximo de Jesus, vivendo os sacramentos, com a vida de oração em dia, todo o esforço que você fizer vai ser em vão. Fechou? Dadas essas dicas, vamos então para as categorias e eu vou contar elas aqui de baixo para cima, da mais fraquinha para mais excelsa e poderosa de todas elas, ok? Para começar, Jean-Baptiste Chautard dá uma categoria chamada coração endurecido. A pessoa que está nessa fase, ela simplesmente não tem nenhum relacionamento com Deus. De maneira proposital, ela não reza, ela não vive os sacramentos e ela não está nem aí em ter um relacionamento com Deus. Obviamente, uma pessoa que tem uma vida de oração como essa, está estagnada no pecado mortal. E o que significa estagnado no pecado mortal? Significa que ela peca mortalmente como alguém que come arroz com feijão. Todos os dias, deliberadamente, sem nenhum arrependimento. E eu nem preciso falar que ela não procura confissão, né? Afinal de contas, ela está no pior estágio que ela poderia estar de santidade. No nível acima, nós temos o verniz cristão. Olha só o nome, a pessoa é cristã, mas não é tanto assim quanto parece. Isso é falsa! Essa pessoa ela reza, mas ela reza de maneira mecânica, sem nenhuma atenção. E basicamente as orações dela são para conseguir coisas temporais. É aquela pessoa que só reza para ganhar na Mega Sena ou para conquistar uma namorada. Falsa!
coisas assim. E se essa pessoa fizer algum ato de recolhimento, que é tipo assim, sair do mundo dela para poder rezar um pouquinho, é muito raro, vai acontecer de forma muito superficial. Para ela, o pecado mortal é uma coisa leve e que Deus perdoa, afinal de contas Deus é pura misericórdia, então para que eu vou me preocupar? Por causa disso, ela não foge de nenhuma ocasião de pecado e acaba entregando a alma sempre que uma ocasião aparece. E para ela, se ela for na confissão, ela vai sem nenhum arrependimento. Logo, as pessoas que estão no verniz cristão se confessam invalidamente. E para saber mais sobre a invalidade do sacramento, eu vou deixar esse vídeo aqui marcado, onde eu falo sobre contrição perfeita e atrição, que vai ser muito bom para você. No nível acima, nós temos a piedade medíocre, que é a pessoa que reza de tempos em tempos. E olha que ela até reza direitinho, viu? E de vez em quando, nessas poucas vezes que ela reza, acontece de algumas vezes ela ter alguns momentos de fervor, mas de maneira bem passageira e bem pouquinho. Na vida dela, o pecado mortal é combatido de maneira bem fraca e ela foge das ocasiões de pecado com pouca frequência, bem pouquinho mesmo. Porém, quando essa pessoa cai nesses pecados, os arrependimentos são sérios e as confissões dessas pessoas são válidas. Só que essa pessoa ela é completamente conformada com o pecado venial, que ela julga ser um problema bem levinho, então não tem tanto que preocupar. Por conta disso, a vontade dela é muito fraquinha, então ela acaba não prevenindo ou até eliminando a preocupação desse tipo de pecado. Acima, nós temos as pessoas que estão com a piedade intermitente. É a piedade que vai e volta, vai e volta. Essa pessoa ela até reza, mas ela não tem um propósito fiel de oração. E por conta disso, ela acaba abandonando a vida de oração sempre que ela está muito atarefada ou porque ela tem alguma secura na alma. É aquele tipo de pessoa que faz o propósito, começa algumas semanas, mas logo larga porque desanima ou porque apareceu muitas coisas na vida que são às vezes mais importantes para ela. Ela até luta contra o pecado mortal, ela luta de verdade e ela tem uma fuga habitual das ocasiões de pecado. Ela não é sempre não, mas às vezes ela tá lá fugindo. Para ela, os arrependimentos são muito vivos e ela faz com uma certa frequência atos de penitência e de reparação, que é o quê? Quando a pessoa comete o pecado, logo ela já faz uma oração pedindo perdão ou se dispõe a fazer alguma penitência naquele dia para reparar aquele pecado que ela cometeu. O combate ao pecado venial na vida dela é bem fraco e eventualmente ela comete esses pecados de maneira deliberada, porque ela quis cometer. Ela chega até a se arrepender desses pecados, mas de forma superficial, e ela faz também exames de consciência no fim do dia, mas ela não tem um espírito de manter essa continuidade, esse espírito de não vou cometer esse pecado amanhã. Não é uma coisa muito firme no coração dela. Acima delas existe a categoria de piedade perseverante. Aqui a coisa começa a ficar um pouco melhor. Essas pessoas ela têm fidelidade constante à oração, mesmo quando estão muito atarefadas ou acontece algum problema. São pessoas bem responsáveis e que levam Deus bem a sério. Por conta disso, elas passam por algumas alternâncias na vida espiritual. Às vezes elas estão vivendo uma consolação muito bonitinha, que é aquele quando o coração fica quentinho de tanto rezar, e às vezes ela tá numa penúria lascada, que é uma secura sem fim, mas que ela sempre supera. Para essas pessoas não existe pecado mortal. São as pessoas que já estão no limiar para conseguir vencer de vez esses pecados. E quando eles acontecem, é de maneira muito rara e de maneira duvidosa. O que significa que a gente nem tem certeza mesmo se foi um pecado mortal. Você não sabe, nem eu. A gente acha que foi, mas não foi, e fica aquela coisa que não é muito clara, saca? E para esses pecados, quando eles acontecem, essa pessoa ela sempre age ardentemente com uma penitência de reparação. Ela nunca comete sem se reparar, sem pedir perdão para Deus no ato. Logo, vai pro teu quarto, reza, pede perdão. Diferente dos casos anteriores, essa pessoa ela tá vigiando para não cometer os pecados veniais, e ela também combate esses pecados. E raramente ela comete pecados veniais de maneira deliberada, porque ela quis cometer. Os arrependimentos dessa pessoa são muito vivos, mas são pouco reparados para pecados veniais. Ou seja, ela se arrepende, mas ela não faz atos de reparação como ela faz para pecados mortais. Só que aqui já tem uma coisa boa. Ela faz exames de consciência diários pecados veniais, só que visando somente vencer esses pecados e não visando o amor a Deus. Para essas pessoas, também elas começam a levar em consideração as imperfeições, que são alguns defeitos de caráter, mas que não levam a pecados propriamente dito. Essa pessoa ela até fica admirada com as pessoas que renunciam essas imperfeições, lendo alguma vida de santo, alguma coisa assim, mas ela pratica muito pouco essas renúncias, porque ela acaba evitando de descobrir ou acaba deixando de lado, ela não presta atenção para essas imperfeições.
Sabia não? Acima dela nós temos as pessoas que estão no nível de fervor. Glória a Deus, eu estou restaurada, estou abençoada. Essa pessoa aqui já tem uma vida de oração constante e começa a ser exemplar, porque ela já tem oração mental voluntária e prolongada. São pessoas que gastam um tempo a mais na sua vida de oração. Elas já têm bastante facilidade para rezar, então elas acabam levando a oração de uma maneira mais espontânea e até simples. E as alternâncias na vida da fé, igual do caso anterior, também acontecem. Só que elas vão de fortes consolações até provas angustiantes. Aqui as tribulações são um pouco mais pesadas. Pois é, como já é de imaginar, essa pessoa não comete mais pecados mortais. Para essas pessoas, os pecados veniais nunca são deliberados. Eles acontecem sem querer. É quando a pessoa, putz, por surpresa ou porque não se advertiu da maneira correta, acabou cometendo esse pecado. Só que quando comete, logo ela se arrepende e seriamente ela repara. Logo, logo. Aqui a pessoa começa a lutar de verdade contra as imperfeições. Ela rejeita cada uma delas, com o intuito de ser mais agradável a Deus. De vez em quando ela aceita algumas imperfeições, mas sempre que acontecem, ela as repreende através de atos frequentes de renúncia de si mesma. E nesse caso, a pessoa já está fazendo exames particulares de consciência visando conseguir uma virtude em específico. Aqui a coisa já é séria, santidade de gente grande. A partir desse momento, o pecado mortal não existe mais. E aqui nós já estamos entrando no pódio, os 3 graus mais elevados da santidade. E aqui é bem possível que você já comece a encontrar alguns santos seus de devoção que você tenha lido alguma biografia. Então vamos lá, vamos ver se você consegue identificar algum. Se identificar, manda aqui nos comentários, viu? No terceiro lugar, nós temos a perfeição relativa. Aqui, a vida de oração é habitual. Ela reza como ela come arroz com feijão. Faz parte da vida dela, mesmo com ocupações exteriores. Não importa o que aconteça, ela vai rezar. Essa pessoa, ela tem sede de renúncia. E não só sede de renúncia, mas um desprendimento por amor a Deus. Ela basicamente para de viver para si e passa a viver para o Senhor. Aqui ela já não vive só os sacramentos. Ela tem fome de Eucaristia, aquela pessoa que pesa na consciência porque não participou de uma missa na quarta-feira e frequentemente faz purificações passivas, aquelas que acontecem ao longo do dia. Para essas pessoas, as imperfeições são energicamente prevenidas com grande amor e só acontecem se elas não forem advertidas de maneira correta. É quando a pessoa não se policia direito e aí acaba cometendo. A partir daqui, a pessoa já não tem mais pecados veniais. Olha só o nível que ela chegou. Pecado mortal aqui, já era, esquece. Em segundo lugar, nós temos a heroicidade. E aqui eu quero deixar uma coisa clara. A partir dessa categoria, são raros os casos, porque aqui começam a entrar fenômenos sobrenaturais. E não é todas as pessoas que recebem esse tipo de dom, tá, gente? Isso aí é Deus que decide. Então pode ser que tenham pessoas que até chegaram nesse nível, mas que não receberam esses dons especiais que Jean-Baptiste Chautard vai citar, beleza? O que eu tô querendo explicar pra vocês é que esses dons místicos não é fruto do esforço da oração. Ele é um dom. Deus deu porque Ele quis, não porque a pessoa mereceu ou fez algo pra conseguir. Pegou a lógica? Como eu tava dizendo, no segundo grau nós estamos na heroicidade. E aqui, cara, a vida de oração obviamente já faz parte da vida da pessoa, só que ela já tem dons sobrenaturais de contemplação, acompanhados eventualmente de fenômenos extraordinários, que é o que eu falei, que é Deus que decide, não necessariamente você vai ter na vida, beleza? As purificações são acentuadas ao longo do dia, e o desprezo de si mesmo vai até o nível do esquecimento. É a pessoa que parou de viver para viver por Cristo. Para elas já começam a preferir os sofrimentos ao invés das alegrias, porque ela começa a entender que sofrendo, ela se assemelha a Cristo na cruz. Pauleira. Para ela, é óbvio, não tem pecado mortal, também não tem venial. E as imperfeições só vão acontecer se for de surpresa, primeiro impulso, sem querer. Viu lá? Já aconteceu. E obviamente são duramente reprimidas. Então chegamos no nível mais alto que Jean-Baptiste Chautard vai citar de santidade consumada. Aqui a oração é mais frequente do que no nível anterior e a pessoa já vive uma união transformante, que Jean-Baptiste Chautard vai chamar de casamento espiritual. As purificações que ela faz ao longo do dia são purificações de amor e ela tem uma sede ardente aos sofrimentos e humilhações. Diferente do caso anterior, que era simplesmente um desejo, aqui é uma sede ardente, porque ela quer se parecer com Cristo. Isso faz me lembrar São Francisco de Assis, que desejou sofrer as dores da cruz e recebeu as chagas. Para essas pessoas, as imperfeições acontecem somente de forma rara, rarissimamente. Ela comete algumas imperfeições, que pecado mortal e venial já desapareceu aqui. E aí, deu para perceber
que a vida de santidade e a fuga do pecado está profundamente atrelado à sua vida de oração, não é o esforço de vencer o pecado, mas é o esforço de procurar a Deus para vencer o pecado. Entendeu a lógica? É sem mim nada podeis fazer. Então cometer um pecado, Deus me ajuda, eu preciso de você. 20% de esforço e 80% de oração. Essa é a dica que Jean-Baptiste Chautard deixa nesse livro e que a gente vê muito nesses casos. Se você pegar a vida dos santos, vocês vão entender que é da mesma forma. Quanto mais eles rezavam, ou melhor, quanto melhor eles rezavam, com mais piedade, mais eles conseguiam fugir das ocasiões de pecado. E a santidade é um exercício feito a longo prazo. Afinal de contas, ela é um projeto para vida. Não pense que você vai começar a lutar contra o pecado e vai começar a exercitar a sua vida de oração, que ano que vem você já vai virar Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é assim que acontecem as coisas. Existem santos que demoram uma vida inteira para atingir um grau de santidade. E não importa quanto tempo dure. O importante é que você chegue lá e que você alcance o céu. Espero muito que você tenha gostado. Não precisa colocar em qual nível você tá. Se você quiser, coloca, mas não precisa. Mas eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e colocado um norte para você saber aonde você tá e qual é o próximo passo. Ao invés de você olhar para o Padre Pio no momento da morte e pensar, eu quero ser assim amanhã, por que você não descobre em qual nível você tá e vê qual é o próximo e tenta procurar uma forma de passar de nível. E aí, de passo em passo, a gente alcança o céu. Espero muito que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha, ajudar o apostolado católico na internet e a gente se encontra aqui toda semana. Um beijo no coração e tchau!